Depois de sobreviver ao momento mais sombrio, a provação suprema, o herói finalmente tem um tempinho para respirar. A batalha foi vencida. E agora? Agora é hora de colher os frutos da coragem. Bem-vindos à nossa análise do 9º estágio da jornada do herói, a recompensa, o momento em que o prêmio finalmente é conquistado. Olha, não existe citação melhor para capturar a energia desse estágio. Depois de encarar o abismo e sair com vida, fica aquela sensação de triunfo, de alívio e até uma pontinha de arrogância, por que não? É a pura celebração da sobrevivência contra tudo e contra todos. Então, do que se trata realmente esse estágio? É sobre as consequências. O herói enfrentou o maior medo, matou o dragão e agora pode finalmente pegar aquilo que veio buscar. É o momento para curtir os prazeres da vitória, mesmo que essa vitória seja só temporária. Mas a recompensa vai muito além de simplesmente pegar um objeto. Pensa nela como uma pausa necessária na história. É a chance do herói, e do público também, de respirar, de recarregar as energias e processar tudo o que aconteceu antes da perigosa jornada de volta para casa. E o que acontece depois de uma grande vitória? Uma festa, é claro. É só pensar nos caçadores de dança com lobos comemorando depois da caçada de búfalos. Os heróis precisam repor a energia que gastaram na luta. É um momento para comer, beber, compartilhar as histórias da batalha e não se engane, essa celebração não é só diversão não, ela é vital para recuperar o corpo e a mente. Agora sim, vamos falar do prêmio em si, a parte mais tangível desse estágio. Apanhar a espada é uma metáfora poderosa para aquele momento em que o herói toma posse do que veio buscar. É uma transação bem clara. Uma vida foi arriscada e agora algo é ganho em troca. E essa recompensa pode vir de várias formas, uma mais fascinante que a outra. Pode ser um tesouro literal, tipo um baú de ouro. Pode ser um conhecimento secreto, como quando o deus nórdico Odin sacrificou um olho só para poder ler as runas. Ou ainda, pode ser um elixir, uma substância mágica com o poder de curar ou até mesmo de dar a vida. E nem sempre o prêmio é entregue de bandeja. Muitas vezes, ele precisa ser roubado. É só lembrar de Prometeu roubando o fogo dos deuses para a humanidade. O segredo da vida e da morte é algo muito, muito precioso. Esse roubo pode até trazer uma vitória momentânea, mas, como a história de Prometeu mostra, geralmente tem um preço bem alto a ser pago lá na frente. Mas a recompensa nem sempre é algo que dá para segurar. Muitas vezes, o prêmio mais importante é a experiência compartilhada, o processamento emocional que acontece depois da batalha. E nas histórias, isso quase sempre é simbolizado por um momento poderoso, a cena da fogueira. Essas cenas mais tranquilas são, cruciais para a narrativa. Elas dão um respiro para o público depois de tanta ação. É aqui que os personagens podem recapitular o que aconteceu, criando laços mais fortes ao dividir seus medos e triunfos. Essa intimidade revela a profundidade de cada um. Mas, cuidado, também pode ser um terreno fértil para novos conflitos, como uma briga pelos espólios. E claro, depois de provar seu valor, é muitas vezes aqui que o herói finalmente tem uma chance para o romance florescer. É só lembrar daquela cena icônica de Tubarão. Não tem monstro, não tem explosão, são só 3 homens num barco, comparando cicatrizes e cantando. É um momento de pura construção de personagem, que nasceu da experiência de ter olhado a morte nos olhos. Isso cria um vínculo que não dá pra quebrar, não só entre eles, mas com a gente que tá assistindo também. Mas, e se a recompensa mais importante não for um tesouro ou um elixir? E se o verdadeiro prêmio for a mudança profunda e permanente que acontece dentro do próprio herói? Vamos dar uma olhada nessa transformação interna. Sobreviver à provação é, na essência, um ato de iniciação. O herói se torna uma nova criatura, parte de um clube exclusivo, aqueles que viram o outro lado e voltaram para contar a história. É como uma mulher depois do parto ou um guerreiro que se torna cavaleiro. Eles simplesmente não são mais os mesmos. A experiência os transformou para sempre. Só que essa transformação interna é uma faca de 2 gumes. Por um lado, o herói pode ganhar percepções incríveis, uma epifania, uma intuição super aguçada, um profundo autoconhecimento. Mas existe o lado sombrio. O herói pode se tornar arrogante, pode começar a usar os mesmos métodos imorais do seu inimigo. O pior, pode simplesmente negar que a mudança sequer aconteceu. O perigo dessa transformação é real. A batalha pode intoxicar e o herói pode descobrir uma parte sombria de si mesmo. Em Lawrence da Arábia, depois da vitória em Aqaba, o Lawrence percebe com horror que ele sente prazer em matar. A recompensa da sobrevivência para ele veio junto com uma autodescoberta terrível e corruptora. Ok, para a gente ver como todos esses elementos se juntam na prática, vamos analisar uma história que todo mundo conhece. O estágio da recompensa em O Mágico de Oz. A sequência começa com a Dorothy apanhando a espada, que no caso é a vassoura da bruxa.
Com o prêmio em mãos, eles voltam para Oz para confrontar o mágico e exigir o que foi prometido. Mas é aí que vem a grande revelação, quando o Totó puxa a cortina. O grande mágico é uma fraude. Mesmo assim, ele dá as recompensas deles, um diploma, uma medalha e um coração, símbolos externos, placebos, para qualidades que eles já tinham provado que possuíam o tempo todo. A verdade é que o espantalho já era inteligente, o leão já era corajoso e o homem de lata já tinha um coração. O verdadeiro elixir foi a jornada que eles fizeram juntos. No entanto, os objetos que o mágico dá, essa figura paterna, servem como uma bênção final. É a validação externa que solidifica a transformação interna que já tinha acontecido. E esse reconhecimento é incrivelmente importante. Então, o herói sobreviveu, o tesouro foi conquistado, a celebração aconteceu, pode até parecer o fim da história, mas não se engane, a jornada está longe, muito longe de terminar. O que a gente tira desse estágio é o seguinte: a recompensa é um momento crucial de transformação e validação. O herói foi testado ao limite e saiu diferente, mais forte, com o prêmio em mãos. Mas o mundo especial raramente deixa seus heróis partirem de boa. Tem mais um trecho perigoso pela frente, o caminho de volta. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? A vitória é permanente? Ou essa recompensa, essa celebração, é só uma breve pausa antes que as forças que foram contrariadas voltem para reivindicar o que foi tirado delas? Bom, a resposta para isso está no próximo estágio da jornada.